Eu digo assim, tem algumas situações que se eu me comprometo, olha, eu vou fazer, não é isso, né? Eu assino o documento com maior clareza de que eu acho que é super importante, mas eu acredito que tem ressalvas a serem feitas, que elas podem ser programadas, né? Não é necessidade de eu no documento colocar, olha, esse ponto, aquele, não. Eu assino com ressalvas, eu digo o seguinte, estou aberto para todas as possibilidades que vão gerar, né, uma política pública voltada. Nossa, gente, eu me sinto até importante de participar desse momento, porque ele é bastante inovador, né? Ele traz uma proposta extremamente clara, importante para o município. É pleno século XXI, né? A gente vê o mundo já tão adiantado dessas coisas, e aí eu acho que é aí que é legal, que a gente poder fazer parte desse início é legal, né? É melhor do que a escuridão. Não ter nada, não ter um horizonte, não ver. Da mesma forma que a gente está tentando, num processo político transformador. Mas a gente está falando culturalmente. Porque o modelo que está aí não nos interessa, ele não tem participação, ele não é transparente, ele não é justo, né? E principalmente essa questão da participação dele, porque você não tem aí nenhum segmento da sociedade, né, sociedade civil organizada, que faça parte desse modelo. Então ele não agrega, ele é uma coisa retrógrada. Então o que a gente quer, e aí que a gente acha difícil, é exatamente a minha colocação para o projeto, né? Eu não vou entrar como salvador da pátria, né? Também não sou o kamikaze da história. Eu sou uma proposta inovadora para a gente abrir um espaço, abrir a porta, né? A questão do segredo da caixa preta é outra coisa, que a gente quer ter acesso, né? E aí poder entender em que ponto se encontra financeiramente, economicamente, o município. Porque a gente, por não ter transparência, a gente não consegue entender como é que a gente possa partir para os nossos planos de ação se a gente não conseguir entender qual é o espaço financeiro que a gente vai ter e como desfrutar disso de uma forma a priorizar políticas que são muito importantes. Então, eu vejo tudo isso como uma coisa inovadora, por isso que eu acabei de falar, pô, eu estou me sentindo, pô, importante de participar disso. Quero amanhã olhar para trás e dizer, pô, que legal, tem alguma coisa minha aí, né? A gente, dentro da questão da AIDS com que eu trabalho, a gente trabalha sempre com essa questão, a gente está aqui para melhorar o mundo para os que vêm, em todo sentido, né? Então, é difícil, os caminhos são complicados, mas se não houver uma mudança, uma transformação cultural na política, e quando a gente fala isso, a gente se for generalizar, a gente pensa assim, poxa, se não houver reformas políticas no país que nos tirem essa escravatura, da escravatura da questão das barganhas, das negociações, esse número de parceiros, de partidos absurdos, né, que na verdade não constrói nada, ele torna o processo muito mais difícil, né? Você não consegue compactar todas essas linhas de pensamento num modelo mais prático, mais viável, né? Que vai trazer resolutividade. Então, não adianta a gente querer começar lá no final, né? Com grandes estruturas, quando a gente não tem ainda um arroz e feijão bem temperado. Isso serve na educação, serve na saúde, serve na mobilidade, no seu plano de ação, porque se você não tem uma educação que tenha creches, você não tem crianças, eu estou falando de base, né? Você não tem crianças inseridas dentro do contexto educacional naquela fase de 0 a 6 anos, onde ela começa a exercer sua cidadania, aprender como é que se respeita o meio ambiente, como se trata o lixo, como se trata, enfim, né? Todas essas questões. E a gente está sempre começando de trás para frente, né? Então o Brasil tem que ter essa alavanca de percepção de que a gente tem que voltar lá atrás e começar do zero. Isso na educação, na saúde é a mesma coisa. Porque você fala, hoje aqui se fala muito num tremendo hospital, com pessoas visionárias, que vê que uma grande instituição ela se faz mais importante quando ela tem projetos muito grandes, né? Não é nada disso. Ela é ineficiente, é incipiente nas suas atribuições, porque ela não tem a porra de uma saúde básica, uma atenção primária, uma coisa. Como é que você trata saúde? Não ficando doente. Para não ficar doente, você tem que ter saneamento básico, tem que ter, né, educação como um todo, né? E todo esse aprendizado que a gente vê que é muito largado, não se dá muita importância a isso. Então,
Se não for por aí, a gente não vai ganhar espaço, não vai crescer, não vai ser agregador, né? E aí a gente fala desse sentimento, como as pessoas estão desacreditadas. Posso beber sua água? Acho que é sua mesmo, sabe? Ah, então tá. Como a gente está desacreditado das propostas políticas, dos políticos, na sua formação, por quê? Porque está tudo errado. Não, eles não estão comprometidos com a coisa pública, eles olham para o próprio umbigo, eles não têm essa visão de quanto vai lucrar se começar a investir agora, né? Então essas mudanças são fundamentais para você botar em prática qualquer plano, seja ele qual for, tanto na saúde, na educação, no transporte, na mobilidade urbana, enfim. Essa é a coisa que a gente mais está satisfeito. Eu acho que, assim, satisfeito que eu digo assim, entusiasmado com essa proposta de mudança. Porque do jeito que está a gente não vai evoluir, a gente vai ficar na mesmice. Os interesses pessoais e de alguns grupos financeiros estão sempre à frente de tudo e não tem olhar para o outro, não tem olhar para... Quando eu digo outro, eu falo tudo, até do próprio planeta, não só das pessoas. É isso aí, acho que a gente tem esse sentimento. Eu estou feliz de participar disso, acho que a gente pode sim. Eu tenho uma gratidão com essa cidade incrível, eu acho que a gente se conseguir fazer isso e olhar para trás, dizer assim, poxa, que legal. E fica aí para as pessoas continuarem. E isso deveria ser. Não, ao contrário do que a gente vê nos políticos hoje, né? Eles destroem o que foram feitos porque acham que fazem melhor. Então o que a gente quer perceber é o seguinte: o que está dando certo a gente quer poder dar continuidade, mas queremos corrigir as falhas que não são poucas, né? A princípio, até no tema que a gente está tentando abordar aqui, a gente vê quantas não tem, ele não existe enquanto um plano, né? Enquanto uma coisa, né, que está no papel, que tem a sua estrutura como política, né, pública, né? Então eu acho que aí eu faço algumas ressalvas, porque eu digo assim, a gente até gosta de brincar um pouco, né? A gente vai ficar prometendo, olha, vamos fazer isso, fazer aquilo. Não, a gente quer chegar lá e aí sim chamar vocês, chamar a sociedade como um todo, não só nas associações de bairro, os conselhos paritários, as entidades, as empresas, né, para que participem desse modelo. Esse modelo, ele vai se adaptar, né, ao que a gente tem. Como é que a gente daqui vai extrair coisas que, primeiro, é fundamental na formação dessa estrutura, né? Aí deu para perceber da minha casa até aqui o quanto que ele não existe, né? Teve uma hora que eu fiquei assim, que legal, foi muito legal, eu senti isso, que eu fiquei assim, acho que eu vou comprar uma bicicleta. Quando eu cheguei ali, eu falei, não, eu acho que eu vou repensar um pouco, porque eu não senti condição de chegar até aqui. Por quê? Porque não tem o básico, você não tem vias que te proporcionam, né, esse encurtamento das coisas, né, as distâncias. Então tem que ter um estudo muito delicado, técnico, de pessoas responsáveis, envolvendo setores. Porque chegar aqui como um rei e dizer que tem que ser assim, não funciona. E uma outra coisa que eu acho muito legal, quando você compartilha, você divide esse peso. É muito árduo você ter uma administração pública. Quando as pessoas perguntam, você está pronto? Cara, o pronto é ter boa vontade, o pronto é ser honesto, o pronto é você ter transparência, né? O pronto é querer. Isso já é um grande começo. E aí, se você chama os setores, conversa com eles, você vai aprender com eles e vai dizer para eles como você pode viabilizar essas questões. Então tem que ser juntos, ou seja, somos mais fortes juntos. Eu costumo usar isso como uma frase que a gente fecha às vezes as falas da gente, mas é uma coisa assim que a gente está sonhando mesmo, de poder discutir essas coisas de forma mais assim aberta, olho no olho, sabe? Eu não quero ser o dono e responsável somente dos acertos e dos erros, eu quero dividi-los com alguém, né? Então, se esses segmentos não tiverem uma coisa bem desenhada, a gente vai errar. Então, por isso que tem que ter parceria, porque você não vai implantar nada sem ter recurso financeiro. Para ter recurso financeiro, a gente tem que ter arrecadação, tem que ter... uma coisa ligada à outra. É um bom começo. Vai. 3, 2, 1, 0. Pedala Itajubá, uhul! Pedala Itajubá, uhul!
Pedala Itajubá! Pedala Itajubá! Pedala Itajubá! Pedala Itajubá! Pedala Itajubá! Gente, Pedala Itajubá arrasa muito! Uhul! Pedala Itajubá! Uhul! Oitentinha, pedala Itajubá! Pedala Itajubá! Ei, Pedala Itajubá! Uhul! Pedala Itajubá! Ah, Itajubá! Uhul! Pedala Aí, Itajubá! Pedala Itajubá! Vamos lá! Pedala Itajubá! Eu discordo em partes da questão de estarmos desacreditados. Não, nós acreditamos e é por isso que o Pedala Itajubá está aí, está acontecendo, crescendo e trabalhando muito. E a gente queria registrar que hoje é um start, hoje é um começo para a gente, né? Esse é o primeiro pedal dentro da campanha Bicicleta nas Eleições com o candidato Ricardo à prefeitura. A gente saiu da casa dele e veio até a prefeitura de bike para experimentar isso mesmo, para experimentar o que os trabalhadores experimentam, né, de sair de casa e ir trabalhar de bike, não somente por escolha, mas porque talvez essa seja a única opção de grande parte dos trabalhadores, o único veículo ao qual eles têm acesso, ao que eles podem pagar ou que não precisa, né, pagar, porque pode até emprestar do vizinho para ir trabalhar todos os dias. Então a gente deu esse start e acreditamos na mudança, trouxemos uma carta compromisso que a gente está há bastante tempo elaborando, estudando tudo isso para poder apresentar. E a gente queria saber como que foi, né? Você já comentou um pouquinho, mas como que é sair de casa e vir até o local que, né, é o seu, está também dentro de um plano de trabalho? Como que foi esse caminho? Como que foi chegar aqui e sentir a cidade realmente pela perspectiva do ciclista, né? Você falou que não tem bicicleta, veio com uma bicicleta emprestada. Foi. Como que não é tem isso? esse assim? hábito, né? Ó, primeiro só para também só te dar uma correção, quando eu falo desacreditado, eu não estou falando no movimento, não. Ah, não, a é questão porque... política, né, sim. mesmo, né? A gente chegar lá e convencer as fica pessoas que a desanimado gente é o melhor muitas vezes. caminho, né? E que a gente aí está nesse processo de discutir que somos o caminho, não somos o pedágio. Você está entendendo? O pedágio também é um problema muito complicador para a mobilidade, Sim. né? Enfim, mas eu achei muito legal. Eu só não tenho hoje essa estrutura física o hábito de caminhar. Mas a questão cultural na cidade, ela é muito forte com a questão do ciclismo, da bicicleta, né? Como a questão de ir para o trabalho. Eu acho muito legal quando a gente chega nas fábricas, os pátios, eles têm as suas reservas, seus bicicletários, assim, cheios de bicicleta. E numa cidade onde a mão de obra é barata, o salário ele é entusiasmador para quem emprega, né? Para o industrial, para o empresário. Eles são atrativos, é um salário baixo, não é uma mão de obra, por ser especializada, deveria ter um valor maior. Né? Então, economia se faz também com a questão do transporte. O transporte nosso é muito caro. Né? Você tem um ônibus na zona rural, R$ 3,90, R$ 3,50 no grande centro urbano. Meu Deus, é maior do que os grandes centros, São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Quer dizer, isso já é uma forma de entusiasmar as pessoas e provocá-las ao uso desse modelo de mobilidade, de transporte, que certamente vai ficar muito mais barato. Mas o que eu acho mais legal é o impacto na saúde, de todos os benefícios que ele traz, né? Como diminuir essa distância. O mais legal é essa questão do impacto da saúde, porque todos os trabalhos que a gente hoje lê sobre a questão de saúde, eles estão dentro da questão da atividade física. Então, isso eu acho que a gente vai ter aí pessoas mais saudáveis, vamos diminuir doenças, vamos controlar a hipertensão arterial, doenças cardíacas, enfim, ele é fantástico por si já, ele é um caminho ideal e super no momento agora. Então, do jeito que a gente tem aí toda essa congestão de trânsito, né? Onde já se viu uma cidade como a nossa, com 44 mil veículos, dois veículos para uma pessoa para dois veículos, né? Muita coisa, né? Aliás, um veículo para duas pessoas, né?
Quer dizer, é muita coisa, né? Todos os nossos vizinhos aqui, quando a gente fala isso, a gente não está falando em torno de Itajubá. Parece que Itajubá chega a 26 mil, alguma coisa assim. Mas chega a mais de 44 mil quando a gente passa. E como uma cidade polo, quer dizer, ela concentra o maior centro comercial, as pessoas vêm fazer essas compras aqui, vêm de carro e aí atrapalha toda a questão da mobilidade da cidade. E também não tem políticas que organizam isso. Nós tivemos a tentativa do rotatório, é uma ideia muito legal, tem que acontecer, mas ela não tem que ser tão extensa, ela não tem que ter esse preço tão absurdo, ela pode ter até olhares diferentes até para quem for administrá-lo, né? Espero que sejam pessoas nossas, entidades nossas, né, e que possa ter um olhar bem diferenciado, né, em que ela tem o custo dela para financiar o sistema, né, pagar as pessoas, ela pode ter uma parte dessa renda voltada, ela não deve ter um olhar de lucro. A prefeitura não precisa desse imposto, né? Ela pode ter uma parte voltada para próprio investimento na cidade, dos seus eventos como Natal, Carnaval, etc., que é um atrativo, gera renda. E mais legal, ela pode ter uma parte desse lucro voltada para as associações, para as entidades sociais, por que não? Né? Todos nós temos que ter esse compromisso, esse olhar, senão a gente não consegue desenvolver políticas mais humanizadas, mais justas. Mas eu gostei muito de ter vindo de bicicleta, só preciso melhorar meu preparo físico. Acho que algumas dificuldades, quando eu tive que botar o equipamento, eu me questionei. Ele ficou um pouco desconfortável, mas me senti mais seguro, né? Mas me senti muito inseguro de carros, né? Porque você tem um espaço pequeno para você ter ali uma bicicleta, talvez a duas, eu acho que vai dar problema, dá problema. Então tem que ter um estudo, tem que encontrar soluções, caminhos para poder fazer. Por isso que eu acho que ele é uma coisa que ele venha a curto, médio, longo prazo, de um planejamento para que ele possa chegar à sua plenitude de eficiência, eu acho que é por aí. Mas é delicado mesmo, né? Andar de bicicleta no trânsito. Eu até quando comecei senti bastante dificuldade, porque é um movimento de resistência mesmo, né? Olha o seu tamanho, olha o espaço que você ocupa, o equipamento de segurança, que na maioria das vezes você não tem, e você está no meio de carros, caminhões e ônibus e os pedestres, e todos eles têm um espaço na via, menos o ciclista, né? Não tem essa visão, né? Nós tivemos acidentes aqui importantes, sérios, de letal, né, que matou pessoas por conta dessa desorganização, porque não se tem esse olhar. Mas como toda questão de você mudar comportamento é complicado, quando você mexe nesse viés cultural, né, você tem, aí, e no plano ele é muito legal, quando ele é muito abrangente, né? Ele fala a questão da escola, de você implementar a ideia, trabalhar essa questão, das pessoas sentirem essa necessidade e ver o quanto que elas podem tirar proveito em todos os sentidos, né? Eu falo econômico, na questão de saúde, né? A própria mobilidade ela se torna muito mais agradável. Fica bacana você andar na sua cidade, não precisa ter um carro, é muito chato você ficar dentro de um carro, né? Poluindo o ar, é tudo. Eu acho que ele vem como mais uma política extremamente agregadora e que tem aí um longo espaço, período para se discutir, brigar por ela e com certeza ela se tornar uma política mais sólida, mais forte. Mas é bem legal participar desse momento. Eu quero fazer parte dele sim. E quanto gestor, se for, eu vou querer trabalhar isso de uma forma bastante próxima, né? Eu vou ficar muito feliz por isso. Quem sabe até o final não vou conseguir me virar um ciclista, né? Assim, ao ponto de vir trabalhar de bicicleta mesmo. A distância não é tão grande, né? Então acho que é por aí. A questão que você comentou do plano, dele ser abrangente, de ter algumas coisas, a gente, os eixos que a gente colocou, a gente teve como base os planos de mobilidade que já existem, mas a campanha é uma campanha bicicleta nas eleições. Então a gente vai dar o olhar, né, o nosso grupo pode dar o olhar da bicicleta dentro da mobilidade urbana. Então, existem vários grupos. Eu achei que foi um movimento político. Sim, com certeza. Sabe por quê? Porque é uma forma de vocês chamar a atenção, trazer para a discussão, e isso aí é muito legal, provocar mesmo qual é a atitude, né? Se eleito o senhor for,
qual o compromisso que o senhor tem para essa política. Então, acho que aí fica legal, a gente começa a sentir, e é exatamente o que nos atrai, é essa discussão, é essa forma da gente junto resolver e equacionar o problema, né? Mas participando dele, né? Acho que é bem legal. Vocês estão no caminho certo. Espero poder participar, né? mesmo. Eu acredito que o uso da bicicleta reduz também as idas ao terapeuta. Com certeza. Né? Um pouco de serotonina. E assim, falando disso, né? Falando mesmo do espaço da bicicleta, teve essa experiência do percurso da sua casa, mas você passa por outros lugares e você acredita que Itajubá é uma cidade, né? A gente tem muitos ciclistas, olha, a gente está conversando e passaram 4. Fora os que vieram no caminho junto com a gente. Sim, e a gente tem muitos ciclistas assim, mas você acredita que Itajubá é realmente uma cidade ciclável, que a gente consegue, né, trabalhar e com planejamento, crescendo junto mesmo com a cidade, a gente consegue implantar um espaço que seja legal para o ciclista e para o pedestre, para o motorista, que a gente consiga trabalhar esse respeito, né? A vida não é estática. Ela é dinâmica, o tempo não para, não tem umas coisas assim? A gente só vai conseguir mudar se a gente se propor a isso. E para isso tem luta, tem que brigar, tem que criar espaço, tem que formar ideias, opiniões, né? Trabalhar isso. Eu acho que sim, se não, ela vai ter que criar esse espaço, né? Nada é definitivo. Nada é para sempre, né? Então as coisas, elas certamente vão se encontrarem aí, se começar pelo começo, claro, né? Então se ela não tem, como que a gente pode dar? Por exemplo, ela cresceu como cidade de forma desordenada. Ela é uma cidade velha, antiga, que foi muito mal planejada. As ruas são estreitas, as calçadas também. Não teve toda essa lógica. E aí, ela vai ficar para sempre? Não, mas para isso ela vai requerer trabalho, dedicação, né? Insistência, né? Tudo isso. Mas eu acredito que sim, ela pode... Ela é jovem. Eu acho isso muito legal aqui na cidade. E até em algumas questões culturais, que não cabe a gente estar discutindo, eu já vi aqui evoluções extraordinárias. Né? Até mesmo quando a gente fala da questão de preconceito, de exclusão, de diferenças, etc. e tal, a gente vê um espaço legal, né? A exemplo da minha pessoa, né? Um cara que tem HIV/AIDS, que é homossexual, o vereador mais votado da história da cidade. Então ela não é isso que as pessoas agora às vezes tentam colocar, tentam me afastar até dessa questão, né? Me afastam de Deus, dizem que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas é difícil quando você quer renovar, inovar. Né? Você tem que ser atrevido, audacioso, tem que ter vontade, tem que se propor a isso. E é isso que nos move, pô. É a possibilidade de transformação, né? Então eu não me preocupo muito com essa coisa é difícil mudar, ou ela não, a gente pode criar espaço, a gente que vai fazer isso. Eu acho que essas gerações elas vão trazendo essa vontade. Essa questão do grupo de vocês, poxa, quando vi o nome, eu achei tão interessante. Eu falei assim, poxa, Pedale Itajubá. Pedale Itajubá não é só andar de bicicleta. Pedale Itajubá, olha pra frente, acorda, sai desse marasmo, né? A gente não muda o Brasil, mas muda a cidade, entendeu? Acho que, e por ela ser jovem, ela ser extremamente ligada à questão educacional, com o número de faculdades, de universidades que ela tem, ela traz essa esperança, essa vontade. E é pena que essa juventude ela tem que ter acesso mais ao espaço cultural. Não estou me referindo ao tamanho do teatro, eu estou falando da cultura como um todo, no saber, no conhecimento, para que ela seja transformadora, senão ela fica muito antiquada, no modelo totalmente retrógrado, que não tem um olhar para o futuro, para o amanhã. Torno a repetir, a gente só está aqui para mudar o mundo para os que vêm. Se melhorar e se tiver essa proposta, poxa, a gente já está tendo aí um caminhar bem legal. Não, só apresentar para você o mapa que a gente trouxe. Na verdade, esse mapa vai ficar para você depois. Que é a proposta, né, em cima do que a gente... Vocês estão bem... Olha a legenda ali. Tá, isso apresenta a legenda aí pra ele. Em vermelho nós temos as ciclovias e ciclofaixas, né, que a gente colocou, existentes. Então a gente que tem, né? Isso, exatamente. Aqui em roxinho a ciclofaixa de continuação
que a gente propôs. Daí a gente tem aqui 7,65 em continuação a essa já existente. A gente tem essa amarela aqui em outra região da cidade, que também já é a existente. E nós propomos a continuação também da ciclofaixa em azul, a nossa proposta. Ligando, né? Conectando Isso, ligando. que já existe. Que conecta todos os bairros periféricos também da cidade. Essa aqui, no caso, foi a que a gente passou, né? Isso, essa foi a nossa que a gente passou agora, propomos caminho. Aqui é a ciclorrota, né? Que já existe também, aqui já foi proposto pela cidade. E a gente propôs a verde em continuação, a essa ciclovia. E no total a gente tem, juntando a existente, a gente tem 4,77 quilômetros de ciclofaixas existentes. Hoje nós propomos mais 69 quilômetros, que dá um total de 73 mais ou menos. Então a gente tem muito caminho aí pela frente para pode planejar o tempo. Sim, porque vai ser depender de estruturas, de montagem. gente... Eu estou vendo ele muito retalhado, né? Quer dizer, uma coisa começou, não continuou, Sim, a outra parou. E aí se eu olhar para né? isso aqui, eu fico assim, é um quebra-cabeça, quero entender. Né? Aliás, mas eu acredito também que ele deva chegar a um consenso mais para frente, seria um estudo, né? Então, a nossa proposta foi, basicamente, na nossa carta a gente colocou 20 quilômetros, né, por ano, basicamente, a gente chegou, nessa estatística pelo cálculo que a gente fez. Hoje nós temos 4,74 de quilômetros de ciclofaixas existentes, não temos nada. Então, praticamente, a gente vai dobrar isso, né? Com a nossa proposta, entendeu? Legal. Dobrar, né, vezes 20, né? E depois outros que virão darão continuidade, né? Ele tem que ser uma política proposta com uma coisa que tem que dar certo. Sim. Mas para isso ela depende. O mapa a gente estudou, né? A gente planejou bem, a gente fez as ligações. O azul que é pra gente nossa proposta. A proposta para o futuro. Isso. Basicamente a existente é essa vermelha, né? Aqui na BPS. O que tem é só vermelhinho. A vermelhinha e a laranjinha também. Tá. Aqui. E a verdinha, né? Também. Ciclovia a gente não tem. Tentou-se, mas parou-se. A verdinha também, que é a ciclorrota. Então a gente fez esse mapa, né, mais para o planejamento e para uma futura execução da ciclofaixa e das ciclorrotas, né? E a ciclovia, né? Porque na questão da ciclofaixa seria só a faixa pintada. E aí é um movimento que a gente está fazendo de onde eles não conseguem fazer a ciclovia ainda, de ter o segregador de trânsito. Então o motoqueiro ou o carro ele não consegue fazer a ultrapassagem por ali, é um espaço segregado mesmo. E assim, é possível fazer isso de concreto, não sei, o material que eles fazem, esse segregador, para colocar ele na extensão que já existe da ciclofaixa. E, ou a opção, né, de não perder o espaço do estacionamento e fazer a ciclofaixa entre o meio-fio e o estacionamento. E aí o carro seria, né, a proteção ali, mas aí precisaria dessa distância segura para o cara abrir a porta ou a mulher abrir e não atingir, né, o ciclista que está passando ali e tal, mas aí é uma outra opção. Ela foi uma cidade muito mal planejada, né? E quando ela se estendeu, ela cresceu, ela não teve essa preocupação. Sim. Né? Então a gente vai ter muito trabalho, né? Agora é interessante, nós temos um estudo aqui na questão da mobilidade que foi contratado uma empresa que veio para cá e fez um estudo do trânsito da cidade. Eles passaram um tempo na cidade, foi um estudo caro, elogiadíssimo pelos técnicos, por pessoas que entendem do assunto, e ele não foi, quando executado, que foi na outra gestão, quando foi para ser executado, ele foi deformado. Porque quem agora foi assumir, por isso que tem que ter continuidade às coisas. Né? Você investiu dinheiro, pagou um estudo, trouxe pessoas, se comprometeu, encontrou-se o caminho. Mas quem chegou achou que não era aquele caminho. Aí não se tem um entendimento. A coisa não evolui porque ela não tem continuidade. Né? Então é isso que eu estava falando desde o começo. Né? Para que se tenha a coerência, o bom senso, é dizer assim, poxa, se gastou dinheiro com isso, então vamos ver. Fazer pequenas adaptações me parece bastante óbvio. Né? As coisas são estáticas, né? Não são estáticas, são dinâmicas. Mas não foi o que aconteceu.
né? Eu me lembro bem que você chegava numa rua, tinha uma faixa, aqui é contramão. No dia seguinte, é mão dupla. No dia seguinte, quer dizer, as pessoas não se entendiam, não falavam entre si, não tinham um eixo, né, de lógica para que andasse no mesmo olhar, com o mesmo caminho. Então, acho que isso foi... É aí quando eu digo que tem que haver reformas culturais, transformações, exatamente isso. Pessoas que são competentes para fazer isso e poderem desenhar isso melhor. Aí eu falo assim, por exemplo, se a gente tem um departamento de trânsito e ele engloba essa questão junto, começa a andar junto. Então não é uma coisa individualizada e separada. Sim. Não é verdade? Mas tem que haver esse consenso. Tem que, através dele, muitas das vezes, tem discussões fervorosas. Às vezes tem que até tomar pausa. Mas tem que insistir para que a coisa encontre um caminho lógico das coisas. Senão a gente não vai chegar a lugar nenhum, gente. É confuso isso, né? Se a gente não melhorar tudo que está aí, essa questão de formação, de cultural, né? A gente tem aí uma Câmara de Vereadores comprometida com nada, você está entendendo? Pessoas que estão lá, caíram de paraquedas, não sabem nem por que estão. Você não consegue extrair o bom senso, a inteligência, o saber dessas pessoas, né? Aí é complicado você trabalhar com uma questão tão inovadora. Né? Mas é importante que a gente vai acabar achando, né? É importante a gente tirar o tédio disso. Eu diria isso até na questão política hoje. Se a gente não quebrar essa hegemonia que aí está e que veio ao longo dos anos se construindo o mesmo modelo, a gente não evolui, não. Por isso que eu digo que é um projeto, né, audacioso. Esse mapa aqui vai ficar com o senhor. Opa, que legal, adorei. Quero entendê-lo, vou te ficar chamar com carinho. ele, né? Ele foi desenvolvido pela gente mesmo. A gente não. Parabéns, eu estou encantado com o que vocês estão apresentando. Cara, olha, isso aqui é o grande momento da coisa. Assim, eu digo, ó, existe uma proposta. Sim. Né? E ela não está assim do nada, ela tem aí uma questão, tem embasamento, né, de esforço, debruçaram para tentar encontrar essa coisa, estão fazendo uma proposta, né? Eu não tenho o saber de vocês nesse tema, minha questão é política. Sim. Eu quero abrir espaço e criar possibilidades, esse é o nosso compromisso, tá? De poder criar com vocês esse espaço. Como é que a gente vai brigar? Só depois que a gente abrir a porta dali e entender que aí está, né? E poder dar essa oportunidade e como eu estou com vontade de abrir essa porta, nossa. Mas eu acho que você falou duas coisas importantes, que uma é o saber técnico, né? Importantíssimo. Aí eu tenho que discutir com pessoas. E né? a participação popular, porque é nisso que a gente acredita, assim. Obrigado, hein? Jesus. Eu tô junto. É nisso que a gente acredita, porque quando a gente vai nos bairros, o que a gente vê hoje é que existe uma ciclofaixa, por exemplo, da Boa Vista, e ela foi executada num lado da via que os ciclistas não usam, entendeu? Então isso é o maior, não é nem que ela é mais segura porque ela é num canteiro, não, ela oferece mais risco porque ela está no meio de vários cruzamentos. Mas ela foi feita de um lado para não, né, tirar certos privilégios e estacionamento. Porque a política é direcionada, né? Infelizmente, ela não tem uma autonomia, eu diria, no sentido... Essa é a nossa proposta também, né? A gente não pode ter senhores comprometidos, né, com interesses pessoais e particulares. Essa pessoa tem que ter um olhar, estar comprometido com a questão pública, né? Com um olhar para a comunidade, entendeu? Se houver essas interferências, é isso que o novo, eu espero que assim o traga, e nós sentimos essa vontade, por isso que a gente está imbuído no mesmo sentimento. Bom, nós tivemos um movimento agora da sociedade civil organizada que nos encanta, né? Nem nas diretas nós tivemos uma discussão política das pessoas ir para a rua, não quero, eu quero. Enfim, que se manifestassem e defendessem as suas partes, suas bandeiras, suas cores, né? Mas ela, se não tiver se a gente não acabar com essa hegemonia, com essa coisa jurássica de se fazer política no país, dessa forma de troca de favores, olhando a interesses pessoais e particulares e tudo que a gente vê, por isso o desacreditar nessas pessoas, a gente vai andar muito pouco. Então por isso que eu acho que tudo isso é muito transformador, né? Eu espero que esses jovens que estejam vindo aí, que eles não tenham essa cabeça tão voltadas para uma mídia que mente, que colore,
que querem fazer a gente acreditar que nós estamos na Disney, que nós estamos no Brasil, um país cheio de dificuldades, que precisa de um olhar diferente, mais calmo, mas que essas pessoas vêm de uma forma para revolucionar. Eu estou muito confiante nisso. Aliás, foi isso que me fez sair dessa zona de conforto. Dizer assim, não, eu sentia que esse era o momento, né? Eu não quero ficar triste e frustrado, não quero ficar triste nem por conta de olhar e ter vergonha da história da minha cidade. Mas eu quero poder escrevê-la melhor. Escrevê-la melhor significa tudo isso que a gente falou aqui agora, né? E aí sim, as pessoas vão olhar e dizer assim, aquilo dá certo, porque ele vai ser mais agregador, né? Até aquelas pessoas que não acreditam vão querer participar, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso. A gente está num momento muito feliz, né? Que as coisas podem vir a dar certo, não querendo puxar a sardinha para que a gente seja os melhores. Mas acreditamos que podemos fazer melhor sim, que a gente está com a proposta melhor. Então é isso. Então é isso. A carta compromisso você falou que já leu, né? Já deu uma olhada Eu li nela. e tal, eu vi algumas questões que a gente, se fosse discutir, a gente ia levar bastante tempo. É importante, tá? Não, Por isso com eu diria assim, eu não tenho problema nenhum de ressaltar, né, que tem o compromisso de assinar, mas eu deixaria assim com ressalvas para que a gente pudesse discutir isso num momento melhor, né? Não tão rápido. Mas eu acho que a gente está se dando bem nos caminhos que a gente está propondo. Não, sim, com certeza. E aí... E elogiar vocês, eu estou encantado. Até bom, gente, vocês foram mais longe. A gente chegar aqui e encontrar uma coisa desse nível, que a gente vê que tem aí esforço, né, de conhecimento também, né? Eu não sabia desses trajetos, porque na verdade eu achava que eles não existiam, né? Mas, legal. E a ideia é que eles se conectem, né? Porque não adianta, igual você falou, chega no espaço, tem ali aquela segurança, mas aí passa, por exemplo, por uma ponte e já não tem, entendeu? Uma ponte no interior... Já perdi o que não. Um trecho ali inseguro, né, para o ciclista. Igual eu falei, muita gente não usa a bicicleta como meio de transporte porque não tem segurança de sair. Porque não tem condição para ela sair, né? Então fica complicado, tem que se criar isso, né? Se criar, a gente está tentando aí. Agora com essas propostas. Eu estou muito feliz com o convite de vocês, adorei participar, foi muito legal. Nossa, isso assim, que agora, aí deixa a gente sem dormir, né? Porque a gente fica assim, tanta coisa legal, né? Tanta coisa que talvez esse canto aí deixa a gente até emocionado, porque tinha oportunidade. Eu vim para cá com uma história de amor nessa cidade, fiz mais nela do que pessoas que nasceram e queria poder fazer mais, muito mais. Queria estar chamando e convocando as pessoas para participar desse audacioso projeto, que ele é grande. E eu quero muito, mas muito mesmo, fazer parte e viver esse momento e olhar para trás e dizer assim, sabe, eu não passei como idiota no planeta, né? Eu dei a minha contribuição, participei de alguma forma, isso faz parte da filosofia da gente com relação ao meu trabalho da AIDS, que a gente sempre acreditou muito nisso, né? Eu não pensei que pudesse chegar tão longe. E aí quando a gente vê essas coisas assim, a gente fica com mais vontade, né? Isso entusiasma. Eu estou extremamente entusiasmado de poder, depois disso, aliás, nem esperar que a gente comece o ano, né? Para que a gente, daqui a uns 20 e poucos dias, se a gente for vitorioso, poder chamar vocês e dizer, como é que a gente vai conversar, como é que a gente vai trabalhar. O espaço vai ser dado, né? Esse é o grande compromisso, eu não estou prometendo nada. Eu estou dizendo que a gente vai sentar para poder discutir juntos. Esse espaço vai ser dado, já está sendo dado, né? Eu só espero poder, né, que as pessoas aqui, né, e tudo isso que a gente está fazendo, a gente lutar para conseguir esse acesso, de poder convocar as pessoas. Nossa, eu seria a pessoa mais feliz do mundo se eu conseguir realmente ter esse presente aí. Eu quero retribuir, resgatar a dignidade dessa cidade e trazer ela para uma possibilidade de vida melhor. Muito obrigado aí vocês. Nós agradecemos também essa parceria. Eu vou ter que voltar de bicicleta. Achei legal. Não, acho que descer é mais fácil, né, gente? Mas eu vou pensar em comprar mesmo, Marcelo. Acho que vou botar só, sabe? C/Gonçalves, tá bom?
Aí você quer anotar a elegibilidade? Deixa eu não anotar teria o que rubricar documento. todos os documentos, então? Por favor. Será que não é letra de médico? Não. É elegível, dá para entender, né? Esse vício eu não tive. Adorei, viu, gente? Ó, obrigado. Obrigada, a gente agradece. Imagina, muito legal. Não seja bicicleteiro, seja ciclista. Use a ciclofaixa. Ela garante os seus direitos. Pedale Itajubá! Por mais respeito pelos ciclistas e pelo Pedala Itajubá.